Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana, sou professora de língua portuguesa do curso e hoje a gente vai estar aqui falando a respeito da prova que vocês vão fazer no final de semana, tá? Alguns pontos são os mais presentes nas provas, tá? Vocês já receberam o material, eu vou mandar para vocês junto, então vocês têm aí em mãos alguns exercícios, acho que são 8 exercícios, e um pouquinho da teoria, né? Então, para que vocês possam acompanhar. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, para que a gente possa conversar um pouquinho, tá? Aqui. Vamos ver se vai dar certinho aqui, tá? Então, vamos lá. Língua portuguesa. Primeira coisa, quando a gente fala em concurso em língua portuguesa, eu preciso conhecer as classes gramaticais. São 10 classes gramaticais, né? Eu digo sempre que as duas mais importantes, claro que cada um tem a sua importância, isso não se discute, mas as duas mais importantes que têm um peso maior são substantivo e verbo, ok? E eu coloquei aí para vocês. Substantivo é a palavra que nomeia seres, coisas, objetos, lugares, seres mitológicos, seres religiosos, né? Uma gama muito grande, substantivo. Aí temos alguns exemplos, Ana, que é um substantivo próprio, né? Um nome próprio, nomes também são substantivos, tudo que nomeia, tudo que dá nome, eu estou falando de substantivo. Se eu conseguir dar nome a alguma coisa, é um substantivo. Copo, uma parede, um pensamento, alegria, tristeza, substantivos. Então, vamos lá. Classificação dos substantivos. Tenho pares de substantivos. Eu tenho 4 pares de substantivos e um solitário aí na história. Então, vamos ver a primeira dupla. Primitivos e derivados. Quem são esses? Os primitivos, acompanhei aí, olha. Quando não são formados a partir de outra palavra. Então, é uma palavra original. É uma palavra que iniciou-se assim, nossas palavras vieram, na maioria dos casos, do latim, em alguns casos do grego, sempre tem uma origem, né? Mas nós não queremos saber de onde ela vem. Eu estou falando da palavra original na nossa língua, na língua portuguesa. Então, por exemplo, a palavra dente, ela não foi formada a partir de uma outra palavra, ela é assim, ela nasceu assim, então ela é primitiva, ela é original. Já o substantivo derivado, não, é uma palavra que foi formada a partir de uma outra. Então, como eu tenho dente na primitiva, eu posso ter dentadura, né, que é formada a partir da palavra dente. Então, dentadura é uma palavra derivada. Segunda dupla, o simples e o composto. Quem é o simples? São os nomes que possuem apenas uma palavra. Eu estou falando do número de palavras, número de radicais, números de elementos. É tudo a mesma coisa. Quantas palavras eu tenho ali? Então, olha só, a palavra chuva, uma palavra. Então, chuva é um substantivo simples, formado por um elemento. Já o composto, ele é o oposto, ó, nomes formados por 2 palavras ou mais, tá? Então, exemplo, guarda-chuva, aquele objetinho, né? Que a gente usa na chuva. Guarda-chuva, são 2 elementos. Então, substantivo composto. Terceira dupla, concreto e abstrato. Esse é gostosinho. Lá atrás, na escola, nós aprendemos que o concreto a gente pegava, né? Eu pego o concreto. O abstrato, não. Esqueçam isso, porque não é verdade, isso não funciona, tá? Eu tenho que pensar sempre que o substantivo concreto é aquele independente. Ele é o substantivo
que não necessita de ninguém, de nenhum outro ser para existir, ele está ali, né? Então, por exemplo, aí eu dei o exemplo da mesa, que é o que eu tenho aqui na minha frente agora. Ela está aqui, ela não precisa de mim para existir. Se sair todo mundo da sala onde eu estou, ela vai continuar aqui. Ela é independente. Então, concreto. E o abstrato? O abstrato não. Ele depende de um outro ser para existir, né? Então, os sentimentos todos, a palavra saudade. Ninguém nunca viu uma saudade solta, sozinha por aí. Você sempre viu alguém sentindo essa saudade. Então, necessário que tenha uma pessoa para sentir a saudade. Isso é ser abstrato, tá? A juventude. É necessário que tenha alguém para ser jovem, né? A juventude sozinha não existe. Mesma coisa a beleza. É necessário que tenha algo para ser belo. O beijo. É necessário que ele aconteça, que existam ali pessoas para acontecer o beijo. Então, tudo isso é abstrato. Quando eu falo que não posso pensar no palpável e no não palpável, eu dou sempre um exemplo bem simples: o oxigênio e o ar, por exemplo. Aqui onde nós estamos, aí onde você está, você tem ar em volta de você. Então, se você sair dessa sala, ele desaparece? Não. Ele não vai sumir, ele vai continuar lá. Então, ele não precisa de você para existir, ele é concreto, né? E se fosse pensar naquela teoria do palpável, o ar a gente não pega, né? Então, não poderia dizer que é concreto. Então, essa teoria do que é palpável ser concreto e o que não é palpável ser abstrato, não funciona. Esqueçam. Você precisa pensar o que é dependente e o que é independente, tá? No caso dos abstratos, quando eu falo em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, em Super-Homem, em Deus, nos anjos, no Minotauro, tudo isso não é abstrato, ele é concreto. Por quê? Porque há muitos e muitos anos atrás, alguém teve uma primeira ideia desses seres todos. Por exemplo, vou usar o Coelhinho da Páscoa como exemplo. Alguém teve a ideia do coelho. De lá para cá, sempre que alguém diz o coelho da Páscoa, a pessoa sabe o que é. Todo mundo, se você sair na rua e falar, o coelho da Páscoa, todo mundo sabe do que você está falando. Isso tem um nome, chama-se ideia perpetuada, ou seja, é uma ideia que dura para sempre, perpétuo, né? E sempre que nós falamos de uma ideia perpetuada, eu estou falando de quem? De um substantivo concreto. Então, todos os seres imaginários, vamos dizer assim, né? Ou de outras formas também, eu não vou aqui levar em consideração, porque eu falei Deus, né? Já aconteceu de aluno querer debater, não é imaginário, não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo da palavra, né? Por que ela é concreta ou não? Então, independente de religião, a gente está pensando em como surgiu a palavra Deus, né? Então, concreto, anjos, concreto. A próxima dupla seria o comum e o próprio. Vocês têm aí o coletivo no meio, mas vamos deixar ele para o fim. Comum e próprio é a próxima dupla, tá? A última. Comum, quando não especificam, pelo contrário, generalizam. Por exemplo, o menino. Eu não especifiquei que menino é esse. Ele é um menino igual aos outros. Generalizei. Então, é uma casa. Casa é igual a várias outras. Quando eu penso em substantivo comum, eu penso em início de palavra com letra minúscula. Tá? E quando eu penso em substantivo próprio, eu estou pensando num ser específico, naquele ser. Tá? Então, aí está assim, olha, quando especificam,
quando particularizam. Por exemplo, João. Eu estou falando daquele ali, ou João. Tá? Então, quem são substantivos próprios? São os nomes próprios, nomes de pessoas, de lugares, de bichinhos, de lojas, nomes próprios. E isso começado com letra maiúscula. Então, quando a gente fala em substantivo comum e próprio, a dica mais fácil é essa, letra maiúscula ou minúscula? Ah, maiúscula. Então, estou falando de substantivo próprio, tá? E o solitário ali no meio, substantivo coletivo, é um conjunto de seres da mesma espécie, ok? Então, ali nós temos a fauna, são os animais de determinada região, o enxame é um conjunto de abelhas, né? O que mais que nós podemos pensar? Uma cáfila, um conjunto de camelos, um cardume é um conjunto de peixes, né? Então, substantivos coletivos. Grau do substantivo. O grau do substantivo ele é dividido em aumentativo, muito, e diminutivo, pouco. Palavra que indica o aumento do tamanho de algum ser, então aumentativo, ok? Ele pode ser analítico ou sintético. No caso do analítico, ele vem acompanhado, para que ele seja analítico, ele vem acompanhado de um adjetivo junto, que expressa a grandeza dele. Então, é o peixe grande, a casa enorme, tá? Então, o grande, o enorme, esses adjetivos que dão a dimensão de grandeza. Então, é isso que vai fazer o substantivo ser aumentativo analítico ou não. Já quando eu estou falando do aumentativo sintético, ele não tem o adjetivo, tá? É o substantivo sozinho. O que acontece aqui é que a gente põe um sufixo, acrescenta um sufixo, aquele pedacinho que vem depois da palavra. No caso do aumentativo, ão, geralmente, né? Então, ó, substantivo com acréscimo de sufixos, indicador de aumentativo. Por exemplo, casarão, né? Tem cachorrão, gatão, né? Ideia de aumentativo. Então, no sintético eu acrescento sufixo e no analítico eu acrescento um adjetivo com a ideia da grandeza. Ok. No diminutivo, funciona da mesma forma, porém, com a ideia de redução para menos. Tá? Então, diminutivo analítico, eu vou colocar ali um adjetivo com a ideia de minimizar alguma coisa. Então, casa pequena, carta mínima, saia pequena, né? Adjetivos com ideia de minimizar. E o sintético também é a mesma coisa que o de cima, porém com ideia de redução. Eu vou acrescentar um sufixo que dê ideia de diminuição. Então, olha ali, casinha, casa pequena, tá? Número dos substantivos. Nós temos o singular e o plural. Quando eu penso em singular, quando eu estou pensando em um ser. Quando eu penso em plural, em muitos seres, coisas, objetos, tá? Em mais de um. Então, singular, um só, plural, mais. O gênero, feminino ou masculino. Quando a gente pensa em palavras, em substantivos, eu tenho formas de escrever isso. Então, eu tenho o substantivo biforme. O que é biforme? Duas formas diferentes. Bi é dois, né? Bi vem de dois. Então, duas formas diferentes. Então, eu tenho substantivos biformes, duas formas, e eu tenho o substantivo uniforme, uma forma só. Então, falando do biforme, palavras diferentes para classificar esse substantivo. Por exemplo, o gato é diferente da gata. Palavra, estou dizendo da palavra, tá? O aluno é diferente de aluna.
homem, diferente da palavra mulher. São duas formas de escrever. Mas nós temos também os substantivos uniformes, uma forma. Esses aqui eles adoram também pedir, tá? Por isso que está aqui. Então, nós temos 3 casos de substantivos uniformes, que tem só uma forma de escrever, escreve-se de uma única forma. Quais são esses tipos? Substantivo comum de 2 gêneros. O que é isso? Apenas uma forma de escrever, aqui embaixo vocês vão ver, ó. Tá vendo aqui embaixo, estudante? Tanto para homem quanto para mulher, estudante é da mesma forma. O que modifica essa palavra? O artigo o ou a, tá? Então, quando eu estou falando substantivo comum de 2 gêneros, o que vai modificar o gênero dessa palavra é o artigo, é o pronome, é o adjetivo, tá? Que vem antes ou depois da palavra. Então, o substantivo comum de 2 gêneros, ele é modificado pelo artigo, pronome, adjetivo, tá? Então, aqui a gente tem exemplos, ó, o estudante, a estudante, o jornalista, jornalista, poderia ser meu jovem ou minha jovem também, né? Usei um pronome. Estudante, estudante bonito ou estudante bonita, tá? Usei o adjetivo para modificar. Então, comum de 2 gêneros, ele é modificado por um elemento modificador, que pode ser artigo, pode ser adjetivo, pode ser pronome. Substantivo sobrecomum. Tem uma palavra só, uma forma só para designar seres femininos e masculinos. Por exemplo, a criança. A criança é a criança tanto para feminino quanto para masculino. Eu não vou mudar. Não existe o criança ou a criança. Para homem ou para mulher é a. Tá? Então, isso é o sobrecomum. O cônjuge. Cônjuge, não existe a cônjuge. Muita gente fala, ela é a cônjuge. Ela é o cônjuge. Então, é sempre o, ok? Sempre no masculino. E a pessoa também vai servir tanto para homem quanto para mulher, ok? Então, esse seria o sobrecomum. E os epicenos apenas para animais, ok? O que a gente pode fazer nos epicenos, a gente acrescenta a palavrinha macho ou fêmea. Então, olha aqui, a baleia, a águia, o mosquito, eu posso dizer a formiga macho ou formiga fêmea. Baleia macho, baleia fêmea, tá? Epiceno apenas para animais e acrescento macho e fêmea para diferenciar. Aí vocês têm o exercício aí para vocês. Eu coloquei algumas, inclusive é da banca isso aí, tá? Alguns exercícios são bastante simples, não há complicação. Então, olha aí. Todos os substantivos abaixo são do gênero masculino, exceto, então, acabei de dizer a vocês que não existe a cônjuge, só o cônjuge. Então, ele é masculino. É o acne ou a acne. A acne, já achei aí o meu feminino, né? Cos, é o cos da calça, tá? O cos da calça, masculino. E a palavra dó. Essa palavra dó, a gente tem que ter um cuidado especial com ela. Por quê? Nossa, muita gente erra. Eu estou com uma dó do fulano. Não, você não está com uma dó, você está com um dó, tá? É masculino. Quando você está dizendo que está com pena de alguém, é masculino. Nossa, me deu um dó, é assim mesmo. Às vezes soa estranho, mas é o correto, ok? Então, eu estou com um dó do fulano, então, masculino. Então, nesse caso aqui, palavra feminina, acne, a acne, ok? Verbos. Bom, vocês vão observar que algumas eu
eu detalho um pouco mais algumas classes gramaticais do que outras. Por quê? Porque são pedidas e outras não são pedidas. A gente encontra em alguns concursos assim, lá no edital, classes gramaticais. Ok, eu preciso dar uma passada para conhecer, saber quem é quem. Agora, a gente encontra em alguns editais assim, como eu vi ali, substantivo. Então, já deu uma detalhada maior para vocês, ok? Verbo. Verbo é a palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza. Então, nós sairemos, eu corro, chovendo, tá? Então, o que eu estou falando quando eu penso em verbo? Em ações, em algo que eu realizo, ou na maneira como eu estou, tá? Ou mesmo fenômenos da natureza, chovendo, nevando, trovejando, fenômenos naturais mesmo. Eu tenho flexão para isso, tá? Nesse caso aqui, número e pessoa, o que é isso? Número, isso significa que o meu verbo ele pode ir para plural e ele pode ir para singular. Então, eu posso dizer que eu ando, singular, ou nós andamos, plural, tá? E também tem uma flexão de pessoa. O que é isso? É a pessoa que está falando ali, é quem nós estamos nos referindo até. Por exemplo, a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira do plural ou do singular. Então, eu, tu, ele, ou nós, vós, eles. É a pessoa. Quem está falando? Eles estão falando. Eles. Terceira pessoa do plural. Então, quando eu penso em verbo, eu penso em flexão de número e flexão de pessoa também. Modo. O que é isso? É a atitude expressa. É a atitude no momento do acontecimento. Como é que está funcionando isso aí? Tenho 3 modos verbais. Primeiro caso é o indicativo. O que é isso? É quando eu tenho certeza do acontecimento. Então, olha só, quando o falante tem certeza da sua atitude. Ou então, uma realidade. Quando eu digo para você, hoje está sol. Realmente, hoje está sol. Tenho certeza disso. Está batendo sol na minha janela. Tá? Isso é um modo indicativo. Exemplo aí. Cadê? Estudei muito para a prova. Estudarei bastante para essa prova. Eu tenho certeza que eu vou estudar, ok? Subjuntivo, já não tenho certeza. Aí eu estou pensando numa hipótese. Se eu fizer alguma coisa, né? Quando eu fizer alguma coisa, eu não fiz ainda, eu não sei. Não tenho certeza se eu vou fazer. Então, na ideia de subjuntivo, eu tenho ideia de dúvida, de possibilidade de algum fato. Olha o exemplo aí. Pode ser que eu estude. Se eu fosse você, estudaria. Sempre que eu tenho esse se na frente, eu já estou pensando numa dúvida, num talvez. Né? Então, eu já estou pensando no subjuntivo. Quem é que casa bem com esse se aí? Ou fosse? Esse 2 S's ia no final. Dá certinho. Se eu tiver um se ali na frente, você já pode olhar o verbo, que ele tem que ter esses 2 S's aí. Tá? E o último modo, o imperativo. O imperativo é ordem, né? O modo do imperador, imperativo do imperador, o que manda. Então, ele dá ordem, ele aconselha, ele faz um pedido, né? Então, não seja tão indisciplinado, desça daí agora, fale comigo, tá? Sê tu uma bênção. Esse ser aqui, gente, é do verbo ser, tá? Ser de ser. Mais uma flexão, o tempo. Quando eu penso em verbo, eu estou pensando que ele pode acontecer no presente, no passado, que seria o pretérito, e no futuro. O presente, pessoal, é o acontecimento agora, durante a minha fala. Né? Então, a professora está muito bonita. Pretérito é algo que já aconteceu anterior à minha fala. Então, a professora ela estava muito bonita. E o futuro é algo que
posterior à minha fala, algo que ainda vai acontecer. A professora estará mais bonita amanhã, pois é formatura. Eu tenho também as vozes verbais. O que é vozes verbais? É a relação existente entre o sujeito e o verbo. Eu preciso fazer um parênteses aí. Eu acredito que a voz não vai cair, tá? Mas eu vou só passar, como a gente está vendo, os verbos, só para vocês saberem o que tem ali, tá? Mas eu acredito que isso não vai cair para vocês, porque costuma vir detalhado. Então, vamos lá. É relação entre verbo e sujeito, sujeito e verbo. Então, eu tenho voz ativa, voz passiva, 2 tipos, e voz reflexiva. Quando eu penso em voz ativa, eu estou dizendo que é quando o sujeito da minha oração, ele pratica a ação. Então, o sujeito é agente da oração, ele praticou a ação. Como assim? O aluno respondeu à pergunta da professora. Sujeito ao aluno. Ele está realizando a ação de responder. Então, ele realizou a ação, ele é o agente, voz ativa. Passivo é o oposto. Ele não pratica a ação, ele recebe a ação. A pergunta da professora foi respondida pelo aluno. Perceberam a inversão? Ele já não, ele não responde, a professora tem a pergunta respondida, então ele inverteu, ele já passou a voz passiva. Isso seria a passiva analítica, temos 2 casos. A passiva sintética, eu falo sempre que é uma equação, bem simples, aliás. Aqui, olha o exemplo que a gente tem aqui. Aluga-se apartamento. Como é que eu vou saber se é uma passiva sintética? Eu preciso ter um verbo na terceira pessoa do singular. Vejam o aluga aí. Ele aluga, terceira pessoa do singular, certo? Mais a partícula C. Então, terceira pessoa do singular, partícula C. Estou falando da voz passiva sintética. É uma equação. Tem ali terceira pessoa do singular mais o C, já achei, sintética. Ok? E o terceiro caso seria a voz reflexiva. Ela acontece quando o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Então, o aluno cortou-se com estilete. Quem realizou a ação? Quem fez? Quem cortou? Foi o aluno. E quem foi cortado? Foi ele mesmo. Então, praticou e recebeu. Voz reflexiva, de reflexo, seria uma ideia de espelho, né? Aqui a gente tem um exemplo de questão de verbo, tá? Da banca para vocês. Indique a frase em que o verbo haver está empregado da mesma maneira, olha isso aí, que. O que eu preciso buscar? Da mesma maneira. Ele quer que tenha o mesmo sentido que essa oração seguinte. Então, vamos lá. Para isso, eles haviam sido treinados durante toda a sua carreira escolar. Então, ok. Ele me falou do verbo haver. Que sentido tem esse verbo haviam aqui? Eu poderia substituir pelo tinham, não poderia? Não poderia ser assim, olha, para isso eles tinham sido treinados durante toda a sua carreira? Poderia. Então, eu vou procurar aqui nas minhas questões qual eu posso substituir pelo tinha. Se eu conseguir fazer a mesma substituição em uma dessas, que eu conseguir fazer ali em cima, fechou. Então, vamos ver aqui, ó. Há um contentamento de Dunga com os novos técnicos. Tinha um contentamento de Dunga? Não. Existe um contentamento, né? Ou existia, aqui é existe. Pode haver muita chuva. Pode ocorrer muita chuva.
O Instituto havia dito que os casos de câncer vão aumentar. O Instituto tinha dito, né? Eu não posso dizer existia dito ou ocorreria dito. Já achei aqui, ó. Eu posso substituir pelo tinha, ok? Então, você vai ver aqui, o que ele está pedindo? Ele pode ser empregado da mesma maneira, então tem que olhar aqui embaixo e ver de que maneira isso aqui foi empregado. Com que sentido o verbo haver está empregado? O que eu posso trocar? Por qual? O que é sinônimo desse verbo haver aí? Ter. Tá? Então, achei aqui embaixo qual é o sinônimo, ter, já achei a questão. Agora aqui, assinale a alternativa que preenche adequadamente e de acordo com a norma culta a lacuna da frase. Bom, antes deixa eu falar sobre a norma culta. Gente, é muito grande o número de alunos que me questionam essa história de norma culta, norma padrão. Sempre alguém me pergunta o que é norma culta, o que é norma padrão e outras variantes. Coisa mais simples, é a forma correta de se empregar a língua portuguesa, ponto. Então, não tem que ficar, meu Deus, o que será a norma culta? É a maneira correta, tá? De se escrever, de se falar, de ler a coisa, o português, a língua portuguesa. Então, norma culta, como eu vou aplicar na norma culta, de que maneira correta, qual a maneira correta. Então, vamos lá. Se um candidato, olha só, eu tenho um C aqui, né? Vocês se lembram lá atrás que eu disse? Sempre que eu tenho um C aqui na frente, eu não tenho certeza de nada. Então, eu tenho aí um verbo subjuntivo aqui para frente. Sempre que um candidato entrasse, entraria, entrava, entrar ou entrou. Eu disse a vocês que o C, a dúvida, ele casa bem com entrasse, porque ele está no subjuntivo também, tá? Então, se ele entrasse, aconteceria alguma coisa. Se ele falasse, aconteceria alguma coisa. Se ele achasse. Então, sempre que eu tiver o ser, eu poderia até um quando ali no lugar do ser, seria a mesma coisa, ok? Então, aqui seria entrasse. Os adjetivos. Quando eu penso em adjetivo, eu estou pensando em palavra que acompanha o substantivo. Mas qual a característica do adjetivo? Ele caracteriza, qualifica e ele dá origem ao substantivo. Existe o adjetivo andando só, desacompanhado numa história? Não. A função do adjetivo é ligada ao substantivo. É necessário que eu tenha um substantivo para que eu tenha um adjetivo. É necessário que eu tenha alguém para ser bonito. É necessário que eu tenha um lugar para ser longe. Então, eu preciso de um substantivo para ter o adjetivo, ok? E quando eu digo, vocês ouvem muito assim, quando alguém pergunta o que é adjetivo, palavra que dá qualidade ou palavra que dá característica. Não é tudo a mesma coisa. Vamos dividir as situações. Característica de um substantivo. Vamos pensar o que é. Se eu disser a vocês que a parede da minha casa é branca, ela é branca. Tudo bem que lá atrás vocês devem, não sei se dá para ver, mas aquela lá é meio beijinha, tá? Mas dentro é branca. Então, a parede da minha casa é branca. Não é fictício, ela realmente é branca. Quando comprei a tinta, eu falei, olha, eu quero branco. Acho que gelo. Eu quero essa cor, eu quero branco. Então, é uma característica, algo concreto. Se eu disser a você que a Maria é simpática, já não é uma característica, é uma qualidade da Maria. É algo psicológico. É a maneira como ela é agora, nesse momento, a maneira como eu vejo a Maria. Para mim, ela é simpática, para o José, ela pode ser irritante. Entendeu? Então, característica é uma coisa mais concreta, a qualidade é psicológica. E origem dos substantivos. Então,
Na sala nós temos alunos espanhóis. Então, a origem dele é da Espanha. Aí nós são 3 situações, ok? Pronomes. Pronome, ele tem 2 funções. A primeira é que ele substitua um substantivo. Então, quando eu digo a você que a Maria foi à feira, Maria comprou pera, alguma coisa errada na história. Se eu vou escrever isso aí, eu não posso repetir a Maria. Errado. A norma culta, lembra que eu falei lá atrás? Ela não permite. Então, vamos lá. Então, eu diria que a Maria foi à feira, vírgula. Ela substitui Maria por ela, por um pronome. Comprou pera. Então, o que aconteceu aí? O pronome substituiu um substantivo. E eu tenho uma segunda função também, que seria acompanhar um substantivo, apenas isso. Então, por exemplo, minha conta bancária logo estará cheia, está chegando aí o 5º dia útil, né? Então, minha, pronome possessivo, ideia de posse. Pronome acompanha o substantivo conta bancária. Tá? Então, esse minha, a função dele não é substituir ninguém, é só acompanhar. Então, eu tenho, nesse caso, um pronome adjetivo, que é o pronome que acompanha o substantivo. E o pronome que substitui o substantivo é um pronome substantivo. São 2 situações. O que eu tenho que pensar a respeito de pronomes? Eu tenho vários tipos de pronome. Eu tenho pronome pessoal, que diz respeito. Quando a gente fala em pronome, gente, é muito simples. Muita gente fala, nossa, mas é muita coisa. Mas é muito simples você saber. É só você prestar atenção no nome dele. Por exemplo, pronome pessoal. Pronome pessoal diz respeito a quê? A pessoa do discurso, tá? Pronome pessoal diz respeito à pessoa. Eu, tu, ela, nós, tá? Ou nós temos, no caso, o oblíquo, me, nos, vos, mas tudo referente à pessoa, contigo, comigo, sempre referente à pessoa, no nome pessoal. Nós temos pronomes possessivos, referente à posse de alguém ou de alguma coisa. Então, minha caneta, meu carro, sua casa, nossa festa, vossa prova, tá? Ideia de posse. E nós temos também pronomes relativos. O que é isso? A relação. Relativo vem de relação. É a relação que existe entre uma palavra, entre esse pronome, e uma outra que já apareceu na minha história. Uma relação. Então, quem são? É o que, o quem, o qual, a qual, né? Então, o garoto cujo pai está aí entrou na sala. Então, esse cujo faz referência ao pai, né? E ele está falando do pai. Tem o pronome de tratamento. Pronome de tratamento, o que eu posso entender? É a forma cerimoniosa de tratar o outro. Então, Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Majestade, Senhora, Senhorita, Senhor, né? Dona. Quando eu digo dona, não é a dona do bar. Eu digo dona como se fosse senhora, por exemplo. Entreguei a chave à Dona Maria. Esse é o pronome de tratamento, tá? A forma de tratar. Eu só tenho uma situação que não é cerimoniosa e é pronome de tratamento, é forma de tratar, tá? Que é o você. Você também é um pronome de tratamento. Quando eu penso na palavra doutor, é pronome de tratamento? Não. Doutor é título. Você precisa fazer uma prova para que você seja doutor, tá bom?
Então, não é título. É título, não é pronome de tratamento. O que mais? Pronomes demonstrativos. São pronomes que demonstram o lugar das coisas. Eles demonstram. Então, aquela cadeira, esta cristaleira, aquele carro, isto, ok? Então, demonstra o lugar. Eu tenho pronomes indefinidos. Indefinido, algo que eu não tenho certeza, algo que eu não sei quem exatamente. Quando eu não consigo precisar com exatidão, indefinido. Então, quem é indefinido? Todo, aquele, ninguém, alguém. Eu não consigo saber exatamente o que eu estou falando. Então, pronome indefinido. Pronomes interrogativos. Os interrogativos são aplicados em perguntas, né? Diretas ou indiretas. Por exemplo, que horas são? Esse que, tá? Quantos anos você tem? Quantos? Ele é aplicado em perguntas. Os artigos simplérrimos, eles nasceram para acompanhar o substantivo. Tenho dois tipos de artigo. Artigo definido, o, a, os, as, e o artigo indefinido, que é aquele que eu não consigo exatamente saber quem é. Tá? É o uma, uns e umas. Nasceu para quê? Acompanhar substantivo. Só isso. Não tem substantivo? Ok, não tem artigo. Numeral, também bastante fácil. O numeral, eu brinco sempre, eu falo que é a parte matemática da coisa, do português, tá? Então, o numeral, ele indica a posição, o número do elemento, né? Então, aqui, olha só, ali tem um exemplo. Primeiro, a dezena. Sempre que eu estiver falando de números ordinais, ou seja, de números de ordem das coisas, né? O quinto presidente da República, o terceiro ajudante do fulano. Estou falando de número ordinal. O cardinal são os números 1, 2, 3. Né? Os múltiplos também entram aí. O dobro, o triplo, o quádruplo entram aqui. As frações, 3/5 dos alunos passaram na prova. Tá? Então, a parte matemática do português entra aqui. Preposição. Preposição é um elemento de ligação. Ela serve para ligar duas partes de uma mesma oração. Dá uma olhada aí. Entreguei a carta a ele. Se eu colocar entreguei a carta ele, não tem alguma coisa errada? Está faltando o elo de ligação entre carta e ele, que é o a preposição. Ok? As portas abrem após as 18 horas. Então, também, se eu retirar ali, eu fico sem. Isto é você. Nossa Senhora, né? Isso é você, o que é isso? Isso é para você. Eu gosto sempre de dar um exemplo aqui que fica tão óbvio. Eu sempre coloco assim, Maria comprou flores, Paulo. Não está faltando alguma coisa? Eu posso dizer, Maria comprou flores de Paulo. É uma preposição. E as preposições, elas contam uma história para a gente. Quer ver? Eu estou dizendo que a Maria comprou flores de Paulo. Ele vende flores. Ele é vendedor. Me contou uma história. Se eu substituir a preposição de por para, Maria comprou flores para Paulo. Ele vai receber um presente, flores. Então, já trocou totalmente a história, né? Ou Maria comprou flores com Paulo, de companhia, ele foi junto comprar as flores. Então, a preposição, além dela fazer esse elo, essa ponte, esse elo de ligação entre as palavras, ela dá determinado sentido à minha oração, ok? E ela pode aparecer de duas formas, que seriam as preposições essenciais e as acidentais. O que é isso? Na língua portuguesa, muitas palavras
tem mais de uma classificação, né? Por exemplo, que eu posso ter como conjunção, posso ter como pronome, tem uma gama de coisas aí, né? Eu preciso do contexto para saber. Agora, quando eu penso em preposição essencial, eu estou falando daquela palavrinha que ela só pode ser preposição. Por exemplo, para. A palavra para, preposição para, ela não vai ser outra coisa, ela vai ser mesma coisa com. Com preposição essencial, não tem outra possibilidade, né? Agora, já a preposição acidental, não. Ela não nasceu preposição. Ela foi uma junção de duas classes gramaticais que originou uma preposição acidental. Quer ver? Daquele. A palavra daquele. Eu peguei a preposição de mais o pronome aquele. Juntei os dois, deu uma preposição acidental, deu o daquele, né? Daquele, deste, dum, num. São junções que deram preposição acidental, ok? Conjunção. A conjunção, ela anda ali com a preposição, porque a função dela é a mesma. Ela também é um elo de ligação, porém, ela liga orações, então ela é numa escala maior. Tá? Ela é um elo de ligação entre duas orações, pode até ligar duas palavras, porém, é necessário que as duas palavras tenham a mesma classe gramatical, tá bom? Exemplo ali, vou, mas não volto. Esse mas está unindo o vou, a primeira oração, né, com a segunda, não volto. Aí, para quem assim já está um tempinho sem estudar, vamos lembrar um pouquinho como é que eu conto ali o número de orações. É preciso que tenha um verbo, né? Então, nesse período aí, vou, mas não volto, eu tenho dois verbos, eu tenho vou e o volto, sinal que eu tenho duas orações. O mas está unindo as duas, ok? Portanto, não sei o que fazer. Temos ali o portanto. Dançar conforme a dança. Temos o conforme, ok? E aí nós temos a classificação das conjunções, mas não foi pedido especificamente, eu não vou me alongar aqui para vocês, porque não vai ser necessário isso. A gente tem mais coisa. Interjeições, a parte da expressão, da emoção, do sentimento da minha oração, tá? Então, olá, silêncio, calma, Nossa Senhora, isso tudo é interjeição, tá? Então, viva, conseguimos ganhar o campeonato. Esse viva é aquele momentinho que a pessoa fica tão feliz que ela solta uma expressãozinha. Essa expressãozinha é quem? Interjeição. Ela vem acompanhada de quê? Do ponto de exclamação, tá? Psil, viva, olá, ok? Bem simples. E por último, a gente tem os advérbios. Quem são os advérbios? É a palavra que modifica o verbo. Se eu disser a você que vamos ver um nome, o Teobaldo, que o Teobaldo morreu, vou pedir para você pensar nessa situação. Imagina a cena, o Teobaldo morreu. Ok. Aí eu falo assim, Teobaldo morreu lentamente. É a mesma coisa? A mesma cena que a anterior? Não. Então, o que eu fiz aí? Eu acrescentei uma circunstância, acrescentei lentamente. Essa circunstância é o meu advérbio. Ela modificou a morte do Teobaldo, tá? Então, o advérbio é a circunstância que modifica um verbo, que modifica um adjetivo ou um outro advérbio, ok? Pode ser advérbio de tempo, de lugar,
de intensidade, de dúvida, de negação, de afirmação, tá? Os advérbios, não acredito que nessa prova de vocês, mas, por exemplo, uma prova de VUNESP cai muito, né? Então, aí a gente já tem que dar uma atenção melhor. Seria diferente uma aula de VUNESP para vocês. Eu preciso pensar no que vai cair para cada um. Isso aqui não acredito que vocês precisem se preocupar, tá? Mas é uma parte importante também, o advérbio. Acentuação. A gente tem regras, mas existe uma forma simples. Eu preciso resumir, tá? Então, eu não vou ficar aqui teorizando, eu quero dica, eu quero forma simples de guardar. Então, o que eu posso pensar na acentuação? Primeira coisa, eu preciso pensar nas palavras proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas e monossílabas. Proparoxítonas, a sílaba tônica é a antepenúltima. No caso lá da matemática, né? Uma proparoxítona. A paroxítona é a penúltima, táxi, ó. E a oxítona é a última, palavra mais forte. Por exemplo, dominó, né? Então, isso eu preciso saber. E as monossílabas, uma sílaba só. Então, o que eu preciso pensar? Eu preciso pensar na terminação das palavras, para lembrar o que eu estou falando. Eu preciso pensar no a, no e, no o, no em e nos plurais dessas palavras, dessas terminações. Por quê? Sempre que eu tiver uma proparoxítona, em todas essas situações, eu vou acentuar a palavra. Então, regra 1, toda proparoxítona, todas, você vai dividir a palavra, separar as sílabas e ver se ela é uma proparoxítona. Ela é? Ok. Então, todas elas serão acentuadas. Paroxítonas. As paroxítonas terminadas em a, e, o e em não são acentuadas. Todas as outras do meu alfabeto, sim, será. As oxítonas terminadas em a, e, o e em serão acentuadas. Todas as outras não. Então, na verdade, eu preciso guardar isso aqui, ó. A, e, o e em. Guardei isso aqui, fica fácil. Oxítonas terminada nisso, eu acentuo. Paroxítonas terminada nisso, eu não acentuo. Todo o resto de paroxítona eu acentuo e todo o resto de oxítona eu não acentuo. Então, guarde esse quadrinho assim, durma em cima dele. Vocês copiem, façam alguma coisa, porque fica muito fácil. Sempre que eu tiver uma monossílaba, uma sílaba só, terminada em A, em E, em O, eu vou acentuar. Todas as outras, não. Ok? Vamos lá. Assinale a alternativa correta com base na regra gramatical da acentuação da palavra obstáculo. Primeira coisa, separar a sílaba. Obstáculos. Nós estamos falando de uma proparoxítona aqui, certo? Então, qual seria a regra? Toda palavra proparoxítona é acentuada, sem exceção alguma, tá? É a mais fácil de todas. Então, assim, durma em cima disso aqui, dessa tabelinha. Isso é muito, muito, muito bom para concurso e para a vida, tá? Para não sair escrevendo de qualquer jeito. Que a gente, hoje, a gente tem hábito de escrever internet, em WhatsApp, não usa acentuação, é necessário. Então, aprenda, a partir do momento em que você está fazendo isso aí, você não tem por obrigação não errar mais. Você sabe como fazer, então você vai usar. Sinônimos e antônimos, tão facinho, né?
Sinônimo, ideia igual ou semelhante, tá? Então, vamos ver aqui. Quando eu penso em sinônimo, eu tenho dois tipos de sinônimo. Dois tipos. Isso não se fala muito, né? Eles falam em sinônimo e antônimo só. Sinônimo, eu tenho o sinônimo perfeito e o sinônimo imperfeito. Quem são os perfeitos? São os idênticos, sentidos idênticos. Por exemplo, morrer e falecer é a mesma coisa. Foi, acabou, morreu. É idêntico. Sinônimo perfeito. O imperfeito, não. Ele é semelhante, por exemplo, a cidade ou município. Não é exatamente igual, né? O riacho e o córrego. Eles não sou professora de geografia, mas existe ali uma diferença. Tá? Já o antônimo é lindo, maravilhoso, porque é tudo igual, é contrário, é o oposto, tá? Então, aberto e fechado, alto e baixo, amor, ódio, ativo e inativo. Olha isso é ideia de questão de sinônimos. Os candidatos amontoavam-se no corredor, recordando o que haviam lido na imensa lista de livros cuja leitura era exigida. Aí tive uma ideia que julguei brilhante. No material que eu vou mandar para vocês já devem estar recebendo, eu tenho esse texto aí na íntegra, tá? Eu só peguei aqui para vocês darem uma olhada, só o trechinho que cabe aqui a esse exercício. Então, vamos ver aqui. Aí tive uma ideia que julguei brilhante. A palavra brilhante significa, ou seja, é o mesmo que brilhante, refulgente, reluzente, luxuosa, não, admirável, ideia brilhante. Aí eu pergunto para vocês, se essa palavra não aparecesse no contexto dentro dessa historinha aqui, você acertaria que o brilhante é admirável? Não, né? Brilhante é algo que reluz, seria luzente, mas não, você precisa do contexto para saber o que está falando. Aqui nesse contexto, qual é o sinônimo? Admirável. Okay? Regência verbal. Regência verbal, muita gente acha que é assim um bicho de 80 cabeças. Nossa, falou o nome, já arrepiou. Na verdade, não é, tá? Por quê? Troque a palavra regência por exigência. Então, regência verbal é o mesmo que exigência verbal. É a exigência que um verbo faz ou não de uma preposição ali, de um complemento, tá? Então, vamos ver. O complemento do verbo é sempre objeto direto ou objeto indireto. Então, vamos ver aqui, ó. Ele abdicou do trono. Na primeira oração, o verbo abdicou, que ele é transitivo indireto, ele exige um complemento. Porém, o complemento dele, ele exige que venha com a preposição. Então, essa é a regência verbal, é a exigência verbal. É a exigência do verbo de ter ou não essa preposição e esse complemento aqui, tá? Então, olha só. Aqui ele exige, quem abdica, abdica alguma coisa ou abdica de alguma coisa? Abdica de alguma coisa. Olha a exigência aí, né? A garota comeu o bolo. Quem come, come alguma coisa ou há alguma coisa? Não, come alguma coisa. Então, aqui eu não preciso da preposição. Ó. O verbo comer não exige preposição. Tá? Então, a regência verbal é isso aqui. Ó. É a exigência que o verbo tem ou não de um complemento com preposição ou sem preposição. Ok? Não é bem simples. É que, eu não sei, eu acho que faz parte da cultura popular falar que é um bicho de 7 cabeças, não é? Não. Vamos lá.
Observe a regência verbal e assinale qual é falsa. Ele quer a alternativa errada. Então, vamos ver aqui. Avisaram no que chegaríamos logo. Avisaram quem avisar, a quem avisa alguma coisa. No que, esse verbo avisar exige esse no que aqui? Não, né? Já. Informei-lhe a nota obtida. Ó, só que eu tô achando que eu copiei errado, porque isso aqui tá, perdão, isso aqui não está certo. Esse no, gente, na hora de digitar eu pus a mais, tá? Essa aqui, tirem aí no material de vocês, eu não sei se tá. Avisaram que chegaríamos logo, é para estar correta essa aqui. Esse no, na hora de digitar, eu devo ter colocado alguma coisa aí. Não tá certo. Segunda, então aqui era para ser uma alternativa correta. Informei-lhe a nota obtida. Tá certa, né? Os motoristas irresponsáveis, em geral, não obedecem aos sinais de trânsito. Obedecem a quem? Aos sinais. Obedece quem obedece, obedece a alguém, tá certo? Há bastante tempo que assistimos em São Paulo. Também correto. Muita gordura não implica saúde. Quem implica em alguma coisa, né? Então, falta o em aqui, ó. Tá? Então, essa aqui. Vou pedir para desconsiderar essa alternativa A. Eu não sei se no PDF ele foi assim, mas esse no está a mais aí, tá? Não era para ele estar aí. Alternativa E é a alternativa escolhida, ok? Sinais de pontuação. Para que serve cada um? Então, eu procurei pegar para vocês uma forma bem simplificada e nada dolorida da coisa. Para que serve o 2 pontos? Ele vem antes da fala. Quando eu vou citar alguma coisa, uma numeração ou um esclarecimento de alguma coisa. Então, eu preciso comprar algumas coisas, 2 pontos. Sabão, pasta, sabonete, detergente, né? Então, 2 pontos, ok? Citação, vou citar algo que alguém falou, vou reproduzir. Fulano de tal disse, 2 pontos. Citação, ok? O travessão, eu uso quando alguém está falando. Ou também, no caso do travessão, do parêntese e da vírgula, eu posso usá-los da mesma forma quando eu vou dar uma informação sobre aquilo que eu estou falando, tá? Mais para frente eu vou explicar para vocês. As reticências, suspensão de pensamento. É como se eu estou falando alguma coisa e eu paro aquele pensamento, eu não termino o que eu estou falando. Então, 3 pontos. Uma ideia não concluída. As aspas, elas são usadas para destacar uma parte do texto, uma citação, uma fala, uma ideia, tá? Uso aspas. Parênteses são usados para acrescentar uma informação, dar uma explicação ou chamar a atenção de algo. Olha só, esse acrescentar informação ou dar uma explicação, que a gente põe entre os parênteses, eu posso usar parênteses, travessão ou vírgula, tá? Funcionam os 3 da mesma forma. Ponto de interrogação só para perguntas. Ponto de exclamação é ideia de surpresa, de emoção, tá? Raiva, espanto, sempre ligado à emoção. Ponto de exclamação. A vírgula separa orações e elementos listados em uma frase e limita explicações. Eu vou explicar alguma coisa, esse limita explicações é aquilo que eu falei, eu posso usar também travessão ou parênteses, eu vou dar uma explicação ali no meio, posso pôr vírgulas. Ela é tida como uma pequena pausa. Quando a gente é lá pequeno, na escola, e está aprendendo a ler, quando se fala em
em vírgula, a gente aprende que a vírgula, na nossa fala, é a pausa para respirar. É que, na verdade, os sinais, a pontuação, ela funciona como a nossa expressão na fala, tá? Então, assim, eu estou falando, eu dei aquela pausa para respirar, na minha escrita, eu estou escrevendo, eu dou uma pausa e ponho vírgula, tá? Então, a vírgula ela está no lugar da minha pausa. Ponto e vírgula indicam uma pausa maior que a vírgula na leitura e separa itens enumerados também. E o ponto final indica que encerrou ali a oração. Aqui, assinale a opção que está corretamente, também da banca, está corretamente indicada a ordem dos sinais de pontuação que devem preencher as lacunas abaixo. Quando se trata de trabalho científico, duas coisas devem ser consideradas. Uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece, e a outra é o valor prático que possa ter. Bom, novamente, ó. Não, é que tá certo. Aqui eu vou pedir para que vocês marquem a alternativa E, tá? Na hora de formatar, eu devo ter marcado errado nos exercícios, porque aqui seria a alternativa E, não. Alternativa C, perdão. Seria assim, olha só, quando se trata de trabalho científico, vírgula, duas coisas devem ser consideradas. 2 pontos, porque eu vou começar a falar o que tem que ser considerado. Uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece, ponto e vírgula, uma pausa grande. A outra é o valor prático que se possa ter. Então, vou pedir a vocês falar de novo, bonitinho. Por favor, marquem a letra C, tá? No PDF de vocês, eu não marquei alternativa. Aí vocês vão fazer bonitinho. Concordância. Concordância verbal e concordância nominal. Exercício de concordância é uma delícia, eu adoro. Por quê? Porque é a nossa fala, é a maneira como você fala corretamente. É a maneira, a concordância verbal é a maneira como você concorda o verbo e o nome. Então, o verbo e o sujeito, tá? Então, existe uma porção de regras. Mas, a princípio, assim, a base é essa. Sujeito e verbo concordam. Sujeito simples, verbo no singular. Sujeito composto, mais de um, né? Sujeito, verbo no plural, ok? Então, olha só. Sujeito simples é uma outra regra. São vários casos, tá? Sujeito simples e formado por coletivo. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. O povo aplaudiu. Olha a ideia de coletivo aqui. Povo. Tá? Aplaudiu vai concordar com o povo. Coletivo seguido de adjunto adnominal. O verbo vai para o singular ou para o plural. Tem muito disso. Quando a gente fala em concordância verbal, eu tenho muito de duas situações aceitas. Eu posso pôr singular ou plural. Isso é ótimo, né? Então, olha aqui. Um bando de pássaros pousou ou pousaram naquela plataforma. Ok? Tenho também com sujeitos formados por expressões partitivas. O que é expressão partitiva? É parte de um todo. Na maioria, grande parte, uma porção. Isso é partitivo, tá? Como é que ele vai aparecer? Singular ou plural. Aqui.
Sujeito formado por expressões que indicam quantidade, mais de alguma coisa, menos de alguma coisa, cerca de alguma coisa. Como vai ser? O verbo vai concordar com o numeral em questão. Nomes próprios de países, estados e cidades. Como fica? O verbo fica no singular, a menos que o sujeito venha acompanhado de artigo. Quando eu estou pensando em estado, cidade, país, eu tenho que pensar no artigo. Por exemplo, se eu digo a vocês, Estados Unidos, aqui tem até um exemplo, ó, Estados Unidos lança moda. Sem artigo, eu não disse os Estados Unidos, eu disse Estados Unidos. Sem artigo, forçosamente eu tenho que usar singular. Agora, se eu uso o artigo os Estados Unidos, aí eu tenho que usar o plural. Lançam, tá? Moda. Então, quando eu penso em estados, países e cidades, eu tenho que pensar no artigo primeiro. Com artigo plural, sem artigo singular. Sujeito é pronome de tratamento. Verbo sempre na terceira pessoa do singular. Vossa Excelência precisa sair mais cedo. Verbo sempre na terceira do singular. Ok? Mais regra. Sujeito composto antes do verbo. O verbo precisa ficar no plural. Né? Então, o ferro elétrico e o chuveiro são duas coisas. Plural. Gastam muita energia. Sujeito composto depois do verbo, quando é invertido. O que acontece? Ele vai concordar com o mais próximo. Então, chegará ou chegarão o presidente e o ministro. Ou ele concorda com o mais próximo ou ele fica no plural. Então, acaba sendo mais fácil. Você pode pôr de uma forma ou de outra, né? Mas, claro, não vai sair chutando, você olha a regra. O número do sujeito composto, os núcleos do sujeito composto, são ligados pelo ou pelo nem. O verbo vai ficar no singular se houver ideia de exclusão ou alternância, senão ele irá para o plural. Então, eu preciso ver se tem ideia de exclusão ou de alternância, senão vai ser plural. Sujeito é formado por pessoas diferentes, eu e ele. O que seria o eu e ele? Nós, né? Tu e eu, nós, tu e ele, vós. Então, ali a gente tem a listinha. O verbo vai para o plural concordando com a primeira ou segunda pessoa, mas no plural, tá? Núcleos do sujeito são sinônimos ou parecidos. O verbo vai ficar no singular ou no plural. Então, é o caso, ó, ardor e paixão aceleram ou aceleram o coração. O ardor e a paixão, aí a ideia é praticamente a mesma, né? É o calor da emoção, do amor. Sujeitos resumidos sobre pronomes indefinidos. Tudo, nada, ninguém, outros, todos. O verbo vai ficar no singular. Cada núcleo do sujeito está acompanhado das palavras cada e nenhum, como adjunto adnominal. O verbo vai ficar no singular. Então, gente, quando a gente fala em concordância, e eu falei que é simples, geralmente tem uns que arregalam um olhão bem grande e falam assim, simples, porção de regra. Sim, tem uma porção de regra. Mas quem tem hábito de leitura, quem fala corretamente, faz a concordância por instinto. Dificilmente erra, tá? Então, assim, por isso que eu falo que a leitura é muito importante. Se você tem esse hábito, você lê corretamente, você lê certo, né? Agora tem a concordância nominal. Se lá eu concordo o sujeito e o verbo, aqui eu concordo os nomes, substantivos com adjetivos, com pronomes, só as partes nominais, ok? O que mais cai? Os casos especiais, as palavras especiais. Por exemplo, menos, alerta, pseudo,
são advérbios invariáveis, ou seja, eles vão ficar dessa mesma forma em qualquer situação. Então, olha só, os soldados estavam alerta, nunca alertas. Não existe plural, eles são invariáveis, tá? Esse tipo de coisa aqui, cara. Há menos pessoas do que prevíamos, tá? Não existe menos, tá? Não há menos pessoas. Menos é invariável, invariável. A expressão é proibido, é necessário, é bom e é preciso, quando se referem a palavras desacompanhadas de determinantes, portanto, em sua generalidade, ficam invariáveis. Oi? Aqui eu falei também, o mesmo caso lá de quando eu falei de cidade, estado, país, que eu precisava prestar atenção no artigo, né, no A. Aqui, quando eu falo, por exemplo, na palavra proibido, eu vou manter é proibido entrada. Ele não vai variar. Cerveja é bom, também não vai variar. Coragem é necessário, também não vai variar. Eu não posso dizer que cerveja é boa. Cerveja é bom. Oi, mas não estou entendendo. Então, peraí. Quando eu tenho na minha história o artigo, da mesma forma que lá o estado, o país e a cidade, a coisa muda de figura. Sem o artigo, ele não vai variar, ele é daquele jeito lá, masculino. Agora, se eu tiver o artigo, aí obrigatoriamente eu tenho que concordar com o artigo. Então, como assim? É proibida a entrada. Lá em cima eu não tinha o a, então era proibido. Aqui é proibida a entrada, eu tenho que concordar. A cerveja é boa, porque eu tenho o a ali na frente. A coragem é necessária, porque eu tenho a. Então, quando eu estou falando da palavra proibido, necessário, bom e preciso, preciso ver se tem ou não artigo, tá bom? Palavra bastante, meio, pouco, muito, caro e barato. Quando elas têm o valor de adjetivo, vão concordar com o substantivo. Então, vamos ver. Serviu-nos meia porção de arroz. Eu concordei com porção, ok? Feminino. Mas e aí, ó? Quando eu vou saber, ó, conversamos bastantes vezes a esse respeito. Muita gente arregala os olhos e fala, não existe bastante, existe sim, tem plural. Mas quando eu vou saber, por exemplo, que esse meia é adjetivo ou advérbio? Simples. Quando eu conseguir trocar a palavra meia por mais ou menos, eu estou falando de um advérbio. Advérbio nenhum vai para plural. É o caso aqui embaixo, ó. Maria está meio aborrecida. Maria está mais ou menos aborrecida, tá? Então, é advérbio. O bastante. Vou trocar por mais ou menos também, tá? Conversamos mais ou menos vezes a esse respeito. Dá certo? Não, não dá. Então, não é advérbio, é adjetivo. E adjetivo tem plural. Então, bastantes vezes. Agora, aqui embaixo. Esses carros... Não, desculpa. Os alunos são bastante curiosos. São mais ou menos curiosos. Consegui substituir. É um advérbio, tá? Então, eu preciso fazer uma substituição para entender se eu estou falando de um adjetivo ou de um advérbio. Sempre que eu estiver falando de um advérbio, ele não se modifica. Ele fica dessa maneira, meio, bastante, caro, barato e muito. Sempre que eu estiver falando de um adjetivo, aí eu vou ter que concordar com o substantivo, tá? Masculino, feminino, plural, singular, ok? E, por fim, anexo, obrigado, incluso, mesmo, próprio, só, leso, kit, concordam com o substantivo a que se refere.
Seguem anexos os documentos. Anexos, porque eu estou falando de documentos, tem que concordar. A carta segue anexa, estou falando da carta feminina anexa. Quando eu falo em anexo, eu não tenho que concordar com nada, é daquele jeito, engessado, tá? Esse não é variável. Em anexo, eu não vou mudar nada. Então, as cartas seguem em anexo. Agora, se eu colocar só anexo, não. As cartas seguem anexas, ok? Os documentos estão inclusos, documentos inclusos no plural, ok? Ela mesma redigiu a carta. Ela, singular, mesma. Elas mesmas redigiram as cartas. Eles estão sós. Esse só concorda com eles, né? Sós. Estou quite com você, porque sou só eu. Se formos nós estamos quites com você. Agora, essa aqui é ótima. Eu não me lembro de ter tido nenhuma sala de aula até hoje, onde o aluno olhou para mim e tenha dito, eu já sabia. Muito raro, muito pouca gente presta atenção nisso. A palavra obrigada tem plural, tá? Não é engessadinho. Então, olha, muito obrigada, disse ela. Muito obrigado, disse ele. Se eu entrar numa sala de aula não, numa uma palestra, alguma coisa, e eu estou falando em nome de um grupo, por exemplo, um grupo de mulheres. Eu vou fazer o meu discurso e vou dizer, por fim, e nós dizemos obrigadas. Isso existe, tá? Existe plural. Então, cuidado, isso aí dá muito erro em concurso. Obrigada, obrigado, existe plural, certo? Observação. Os advérbios só é o mesmo que somente, então substitua, tá? Para saber se está certo. Menos e alerta e as expressões em anexo e a só são invariáveis. É o que eu falei para vocês a respeito do em anexo. Nesses casos, quando ele aparece como advérbio, ele não se modifica, porque advérbio não se modifica, ok? Bom, e aí a gente tem um último exercício. Esse aqui vocês têm no PDF de vocês, o textinho lá em cima, que eu não coloquei, porque o texto era muito grande, mas vocês vão olhar e aí vocês já têm a resposta, ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês façam uma boa prova. Se vocês precisarem de ajuda com alguma coisa, vocês vão entrar em contato comigo pelo meu privado, não há problema, tá bom? E aí eu resolvo o problema de vocês, certo? Qualquer dúvida é só me contactar, certo? Então vamos encerrando por hoje, tá? Obrigada e boa sorte a você.